E aí, galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Marcos, estamos aqui no canal para mais um vídeo. E agora é noite europeia, rapaziada. E chegou o dia, hein? Chegou o dia, Postecoglou. Chegou o dia, Tottenham. Não tem mais para onde correr. Quartas de final da Europa League. E nada mais, nada menos do que vir com essa camisa para trazer esse jogo, né? Essa aqui conhece bem as noites europeias, hein? Mas era um outro time, outras circunstâncias, né? Uma semifinal de Liga dos Campeões. Mas, cara, eu acho que a vibração ela tem que ser como aquela vibração do passado. Tanto para nós torcedores como o time no geral, né? Falta pro Tottenham ser um time é, grande, eu acho que dá para colocar dessa maneira, ser um time de competições europeias, cara. Ser um time de jogar decisões, ser um time que vai lá, faz o resultado e não pipoca, né? É claro que a circunstância que a gente se encontra nesse momento, ela infelizmente não é para isso, mas eu acho que não tem outra maneira melhor do que essa de começar a provar que você pode chegar e quando chegar, chegar para valer, né? É um time que tá com muita desconfiança em cima de você, não é para menos, não é para menos. É um time que não desempenha um grande futebol, mas tem a oportunidade de falar que tá na competição, tá para brigar. O primeiro jogo vai ser na nossa casa, lá no Tottenham Stadium. Tem que aproveitar, fazer um resultado bom contra o time de Frankfurt, porque na casa deles eles são um time muito difícil de se jogar. Bayern de Munique que eu diga, né? Essa temporada na Bundesliga, o Frankfurt ganhou deles. Então, o Tottenham tem que tomar muito cuidado e tem que ser um time soberano. Chegou a hora, chegou o momento, não tem mais para onde correr. Postecoglou tem que achar alguma maneira de preparar bem os seus jogadores para esse jogo. Tem que ter uma pré-eleção, talvez fantástica, para um jogo decisivo como esse. É esse momento que precisa separar os homens dos moleques, chamar responsabilidade, cara. Jogadores como Madison, Son, Romero, campeão do mundo, Pedro Porro, Solanke, os pilares da equipe, rapaziada. Os homens que foram contratados para ir e decidir, né? E deixar os moleques jogarem confortável. Bergval, Gray, se tiver que recorrer a ele, Rodobert. Precisa ter essa divisão, precisa muita coisa ser ajustada para na quinta-feira chegar e o Tottenham conseguir fazer um bom jogo. Se o momento não é bom, cara, o momento na Premier League não é bom, você tem que separar esse momento agora e focar totalmente na Europa League. Eu sei que eu não estou falando muito do jogo aqui em específico, não estou tacando as questões mais delicadas do Tottenham, porque eu acho que a gente como torcedor também, rapaziada, nesses momentos, a gente em vez de ficar só criticando, que a gente sabe o que tá errado, né? A gente já fala isso a, a temporada toda. Chegando num jogo como esse, que o time vai precisar da nossa torcida e tudo mais, a gente tem que vir aqui e tentar tirar do fundo do poço energias positivas e acreditar nos jogadores porque são eles que nos representam. Tem que apoiar do primeiro até o último minuto, deixar para fazer críticas e tudo mais no final do jogo, né? Não como a gente estava vendo recentemente, no começo do jogo, no intervalo do jogo. Eu acho que tem que se criar um ambiente um pouco diferente. É claro que eu não estou passando pano para Daniel Levy nem nada, mas o foco para essa partida na nossa casa tem que ser o jogo, rapaziada. Tem que ser o jogo. Não dá para colocar de outra maneira. Bora passar o histórico do confronto então, rapaziada. Como vocês estão vendo aí, são duas vitórias do Tottenham, um empate e uma vitória do Frankfurt. 6 gols feitos pela equipe do Tottenham e 4 gols feitos pela equipe do Frankfurt. Contabilizando ao longo de toda a história, 4 jogos entre essas duas equipes, rapaziada. Bom, os jogos mais recentes, né, entre Tottenham e Frankfurt, foi há 2 temporadas na Liga dos Campeões. Quando a gente conseguiu levar melhor no nosso estádio por 3-2 e lá em Frankfurt a gente conseguiu um 0-0, né? Pô, se tivesse essa combinação de resultados dessa vez, perfeito, cara. Pô, é o que a gente precisa para passar.
Mas bom, agora bora pro time titular, né, rapaziada? Que aqui acho que dá pra gente fazer algumas pontuações. Vicário no gol, o grande Vicário vai ter que ser fundamental pro time mais uma vez. É, o Tottenham vencer essa partida, vencer esse duelo, vai passar muito pelo Vicário, porque o Tottenham tem uma defesa muito vulnerável, cara. Não dá pra colocar de outra maneira. É só você pegar o todo, você não precisa nem ter assistido todos os jogos do Tottenham. Pro Tottenham ganhar uma partida de futebol essa temporada, ele tem que marcar mais de 2 gols, porque infelizmente, a defesa sempre vai sofrer, né? E quando não sofre, é por causa de quem? Por causa do Vicário, cara, que é um excelente goleiro, um dos melhores goleiros da Premier League, enfim. Vai passar muito por ele, vai ter que chamar muita responsabilidade também para esse jogo, mas nele a gente pode confiar. Pedro Porro, na lateral direita, eu acho que mostrou mais uma vez, principalmente no jogo contra o Southampton, que não pode ser reserva, cara. Não pode ser reserva. Ele tava sendo reserva pro Udogie, cara. Postecoglou. Ajuda a te ajudar, cara. O Udogie e o Pedro Porro no banco de reservas é muito amadorismo seu, cara. Tu é muito fraco. Pedro Porro, Romero, Van der Ven, que acho que foi poupado justamente para esse jogo na partida contra o Southampton. Não tem por que não jogar. Tem que jogar os melhores jogadores nessa partida. Spence na lateral esquerda, um jogador que se encontrou na sua carreira, se encontrou no Tottenham e está sendo uma grata surpresa para o time, colocando o fraco do Udogie no banco, graças a Deus. Pro meio campo agora, rapaziada. Bergval, o garoto, desde aquela partida contra o AZ, que ele fez a bobagem do gol contra, eu acho que ele colocou a cabeça no lugar e ele tá conseguindo aprimorar o seu futebol. Você vê que ele tá, não é dizer aprimorar o seu futebol, ele tá ganhando confiança depois daquele erro que cometeu. Ele ganhou confiança, cara. Hoje você vê ele com a bola, dificilmente ele perde a bola. Tá tomando as melhores decisões do que tomava no começo da temporada, na questão de chutar, na questão de tocar. Ele tá evoluindo. Eu acho que é um dos garotos que a gente contratou que é o que tá mais pronto para ser titular, e não é à toa que é titular nesse momento. Então tem que manter o jogador, cara. Tem que manter. Agora é o momento de manter ele. Não dá mais para colocar ele no banco de reservas. Essa temporada tem que ser a temporada para ele marcar de vez território no time titular. Bentancur, do lado dele, eu acho que é um dos jogadores que passa mais confiança, talvez. Se você olha para os outros, né? O Bissouma baixou demais o nível dele essa temporada. O Sar é um jogador de altos e baixos. Eu acho que o Sar ainda pode começar algumas partidas, né? O Sar tem algumas questões que dá para manter ele no time titular, mas no momento eu acho que o Bentancur é o jogador certo para essa partida. Tem a raça, né? A raça sul-americana, a raça uruguaia, que é importante nesses momentos de decisão. James Madison, que depois da lesão ele é outro jogador, se reencontrou, né? Ele não vinha bem antes de ter aquela lesão, era um jogador que estava marcando gols, era um jogador que dava assistência, mas a performance dele do primeiro minuto até o último minuto baixava demais, era muito 880. Então às vezes por mais que ele fazia gol, por mais que ele dava assistência, você encontrava argumentos para criticar o jogador. Agora não é assim. Se encontrou essa temporada depois da lesão. Som é aquela questão, não está sendo a temporada do Som, infelizmente, não dá para esconder, não dá para colocar de outra maneira, mas é o Som, cara, é o Som. É um jogador decisivo que pode decidir qualquer jogo se tiver numa noite magistral que a gente já conhece, conheceu em noites europeias, principalmente com essa camisa aqui. Então não tem muito o que dizer. Solanke, o Solanke, querendo ou não, cara, ele não tá marcando gols, mas ele é um jogador muito importante porque ele dá muita dinâmica. Ele não é um jogador que fica preso lá na área, muito pelo contrário, ele sai para construir jogadas. Os 2 gols da classificação que teve contra o AZ, ele deu 2 assistências. Então isso mostra a importância do Solanke. Eu acho que ele tá pecando desde que voltou da lesão para fazer um gol, ele tá pecando nesse momento. Você sente ele muito afobado, toma decisões erradas, ele tá com muita pressa de voltar a marcar, e não é por esse caminho. Ele tem que colocar um pouco a cabeça dele no lugar e focar, cara, focar. Se o gol sair, é ocasião. Ele tá jogando bem, mas calma. Se sair o gol, saiu. Se não sair, vai sair em outras oportunidades. Ele tem que acalmar com isso. E na ponta direita é aquela, né, cara? Com o Kulusevski lesionado, você vive de momento.
teve o momento do Odober, agora passou. Agora o momento do Brennan Johnson, que fez 2 gols e sofreu pênalti na partida contra o Southampton, que não deveria ser parâmetro, mas é parâmetro. Mas também é como eu falei, não dá para criticar. Sem o Kulusevski, cara, vai ser esse revezamento, Odober, Johnson e tudo mais. E, cara, terminamos por aqui. Cara, jogue. A torcida vai apoiar. Acredito que a nossa comunidade aqui também vai apoiar. Como eu falei, é um momento de deixar o que tá errado de lado e focar 100% nesse jogo. Que talvez o Tottenham possa se propor a sonhar, cara. Em meio a tantas coisas ruins, alguma coisa boa pode aparecer uma hora. E nada melhor do que esse momento, cara. Umas quartas de final de Europa League. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixa o like que é muito importante pra gente continuar crescendo cada vez mais. Deixem um comentário de vocês aí também que vai ser importante pra gente abrir o nosso leque de comunicação. E quem puder ser membro do canal é um baita de um suporte pra gente. Até a próxima e fui!